Olá, queridos, tudo bem? Eu sou Letícia Biguete Savenhago, psicóloga, jornalista e apresentadora do Pode Contar, um podcast onde as pessoas contam suas histórias, seus sonhos, seus projetos e podem contar comigo também, uma voz amiga e uma escuta ativa. E para manter isso, né, gente, toda semana a gente tem sempre convidados super especiais aqui. E hoje não é diferente. Estou com a Elisa Lunardi, uma querida que eu conheci fazendo aula de beach tênis e desenvolvi com ela aí uma conexão maravilhosa. Vou contar um pouquinho dela para vocês saberem um pouco dessa pessoa maravilhosa que vai conversar com a gente hoje. Elisa Lunardi, educadora, atelierista, mãe do Francisco e da Maria, formadora de educadores, idealizadora da Infância Sem Excesso e aprendiz das infâncias. Desejando aquilo que é genuíno, natural e imediato neste mundo contemporâneo, ela busca, por meio de uma educação poética, despertar consciências para um consumo responsável e significativo. Uma das vias que ela propõe é a do reaproveitamento, utilizando os recursos oferecidos pelo ambiente e aqueles já presentes em cada um de nós, com o propósito real de reduzir a dependência do novo, do descartável e do superficial. Ela nos ensina que é viável construir o essencial desconstruindo o superficial. É possível contemplar e interagir de dentro para fora, contribuindo com os nossos próprios sentimentos e sentidos para o mundo, sem sermos sufocados pelo constante fluxo de estímulos externos. É um caminho que nos reconduz à simplicidade, ao afeto e à sustentabilidade. Embora urgente, Elisa acredita que ainda é possível trilharmos um percurso inédito e inovador com os recursos já existentes no mundo e dentro de nós. É sobre isso que nós vamos falar, sobre a criação do Infância Sem Excesso, que é um pouco de tudo isso que eu falei. Elisa, muito obrigada pela tua presença, pela disponibilidade de ter essa troca maravilhosa que será hoje. Obrigada a você, Lê. Um prazer estar aqui, imenso. E já me conta como que surgiu o Infância Sem Excesso, o que é, né? Como que esse movimento se deu em você e foi para a prática? Então, a Infância Sem Excesso, na verdade eu sou educadora, muitos anos de sala de aula. No início eu morava em São Paulo, estou aqui há apenas 2 anos e meio. Mas a Infância Sem Excesso foi um dia de madrugada, na verdade, que eu estava dando de mamar para minha filha menor. E eu tive um primeiro impulso ali, estava próximo do aniversário do Francisco, meu filho mais velho. E eu pensei, gente, não tem mais razão, né, de fazer um aniversário, ganhar aquele montante de presentes, né, e em poucos dias eu sabia que muitos daqueles presentes iam ser deixados de lado, então como é que eu podia fazer algo diferente? E ali era início de WhatsApp, de grupo de mães, né, da escola, e eu mandei um áudio para elas pedindo que elas dessem um presente a partir daquilo que os filhos tivessem em casa e que estivessem em bom estado, logicamente, mas que os filhos fossem olhar para tudo que tinham e falar, não, isso aqui combina com o Francisco, né? Porque ninguém melhor que as crianças para saber aquilo que as próprias crianças gostam. E nesse dia vieram vários presentes feitos por eles e embrulhados dentro de casa também, e veio um isopor cheio de bolinhas adesivas coladas e dentro com os 2 picolés que o Francisco mais gostava. Ai, gente, que demais. Ali eu percebi que algo poderia ser feito, né, e que daria para descolar um pouquinho desses automatismos de consumo, né, postos como formas de viver atualmente. E ali começou esse pequeno movimento, né? E tem muito dessa valorização, né, Lê, daquilo que se tem. E eu comecei a olhar junto com os filhos aquilo que se tem dentro da gente e que a gente já tem, porque a gente tem muita coisa, né? Nossa, e essa questão do presente, como que representa isso, né? Como a gente se alienou. Porque às vezes você compra um presente pelo WhatsApp e fala, entrega lá. Você nem escreve, assim, né? Um bilhetinho, um negocinho para dar uma peculiaridade ali e fica tudo em série mesmo.
E quando a gente cria algo que é nosso, como que aquilo marca, como que cria uma energia que eu não sei o que acontece, que fica mega legal. Tem muito do feitio manual, né? E da criação, né? E do tempo que você usou para aquilo, né? Exatamente. O que você deu de si para criar aquele presente. Porque às vezes a gente nessa loucura, né? De não ter tempo para nada, você fala, ai, já pega aqui, entrega lá, não sei o que, é número tal, vai. Exatamente. E você perde essa oportunidade maravilhosa, né? De dar de si. E a gente até naquela época a gente começou com esse projeto que hoje em dia chama-se Presente Sem Embrulho, que é o ato de presentear com presença e afeto, né? Que é muito mais difícil do que sair para comprar um presente e falar, olha, tal idade, faixa de valor, menino ou menina, isso é muito mais fácil, né? É mais fácil, porém menos duradouro, né? Exato. E aí, Lê, uma coisa que é muito bonito de tudo isso, é que a gente começou a ver que o presente ele pode ser outras coisas, né? No sentido de que não é só o presente físico, mas tem muita coisa do imaterial possível, né? Por que as crianças não podem dar, nem que seja um desenho feito, né? Ou um convite para um vale dormir em casa, né? Nossa, é fofo demais. Exatamente. É muito simbólico. Como é que a gente pode reverter essa questão, né? E descolar um pouquinho desse consumismo pelo consumo por si só e trazer as importâncias da infância, né? Aquilo que faz sentido para eles, porque eles são os primeiros a querer dar alguma coisa que eles já têm para o outro. E a gente que já corta e fala, não, temos que fazer a partir do que está posto como forma de relação, né? E Elisa, você comenta muito sobre educação poética para o consumo, que tem super a ver com o projeto, né? Sim. Infância Sem Excesso. O que é isso? O que é essa educação poética para o consumo? Na verdade, a Infância Sem Excesso, ela é um movimento educativo, né? Que surge dentro de sala de aula, a partir de uma vontade de baixar consumo, né? E fazer um alongamento da vida das coisas. E ali eu comecei, a gente levantou como se fosse uma bandeira mesmo, né, de partir daquilo que a gente já tinha dentro dos ambientes, né, aquilo que já estava disponível dentro do território. A gente gosta muito de entrelaçar todas as linguagens e também partir da voz, daquilo que as crianças têm como desejo e como campo investigativo, aquilo que as crianças trazem, né? Até a gente fala bastante de que do chão nascem os caminhos, né? Que a partir dessa relação mesmo, né? De presença, de olhar atento às infâncias e às crianças, né? O que a gente vai construindo ali quanto saber. Então a gente mistura um pouquinho de poesia, de literatura, de corpo, de música. Eu gosto muito de fazer essa aula do lado de fora da sala, né? Para que a gente tenha essa relação com o entorno, que é fundamental. Então, como é que a gente faz, assim, esses convites para a infância? É um jeito de ensinar sem ser impositivo, julgador, sem ir para o embate, né? É a partir daquilo que brota mesmo e a partir daquilo que muitas vezes o corpo nos diz, né? Como caminho de aprendizagem, né? E o que é bonito é que quando a gente entra nessa relação com as crianças e faz esses convites miudinhos, às vezes é uma caixinha de fósforo que dentro tem um guiso, né? Que a gente faça um barulho diferente. É impressionante como a gente não precisa ficar convocando e chamando essas crianças para virem para perto, né? Se você traz algo embrulhadinho, pequenininho, você já tem a atenção deles virada para a gente, né? Quanto adulto ali. E eu sinto muita falta, como mãe, né? Eu até comentei com você. Sim. Eu adoro essa filosofia, vamos dizer, né? Sim. Tanto é que eu trabalho também com isso, com reaproveitamento ali no projeto Beija-Flor, né? Para dar mais vida para as coisas, né? Para fazer as coisas circularem e colocar de nós naquilo. Mas eu sinto falta, às vezes, de uma orientação, de um diálogo, de dicas em relação a isso. Você me contou que teve 45 encontros em escolas o ano passado para falar da infância sem excesso. Sim. Existe um trabalho com os pais? Existe, lógico. Eu sempre acredito que
dentro de casa, tem até um educador que ele fala que a casa é, na verdade, a nossa grande riqueza ali, né? Então, como é que a gente fomenta e descobre esses caminhos? Eu sinto que o nosso olhar e toda a nossa relação com a vida está muito voltado para fora, para o externo, para o celular, para as telas, para o que está sendo dito, né, nas mídias sociais e por aí vai. Então, se a gente consegue se descolar um pouquinho, né, no sentido de desligar mesmo, né, tornar-se offline por alguns instantes, né, ou criar esse hábito de ter esses momentos com os filhos. E porque o repertório interno existe dentro de todos nós, né? Eu sinto que a gente precisa nos voltar a gente mesmo, né? E descobrir aquilo que faz sentido pra gente. E ninguém melhor que os filhos para começar a fazer essa relação e mostrar essas importâncias pra gente, né? Então, tem coisas miudinhas dentro de casa, como lavar um arroz. Pode parecer algo muito sentar miúdo. Sentar para comer juntos, exatamente, né? Sentar para comer sem junto. Tela. E às vezes até descolar desse formato adulto de viver, mas no sentido de, bom, onde a gente vai comer hoje? Vamos comer na mesinha da Maria, que é uma mesinha mais baixinha. Vamos arrumar, a Maria vai organizar a mesa, o Francisco vai pegar a comida pra gente, que música que a gente coloca? É entrar um pouquinho nessa frequência mais brincante da vida, né? Que os adultos se descolam disso e acreditam que, né, o que dá prazer para nós e para as crianças, né, e o que é possível ser feito junto. E tanto nós nos comprometermos com isso e darmos também o nosso tempo para isso, né? O tempo cronológico mesmo. O tempo é a maior riqueza. Às vezes a gente fala, dia, então né? tá, então ó, monta aí uma mesinha baixa aí, põe as coisas, tal, e vai, porque a gente tem essa tendência, né? Tipo, vai fazendo vocês. Sim. Tem que fazer uma fantasia pro carnaval. Exatamente. Vai, inventa uma fantasia aí, gente, que vocês têm que fazer coisas, né? Tem que usar a criatividade, usar o que tem em casa. Mas nós temos que participar. Eu acho que esse é o maior desafio. O que eu sinto é que se a gente abre esse espaço de tempo, de pausa, de pouso, de criação com as crianças, não que você vá precisar ficar o dia inteiro ali, mas você precisa se envolver nesse início, né? É quase que fomentar o começo, né? Porque depois a brincadeira ela acaba se desdobrando em outras brincadeiras, né? A criança ela tem esse impulso dela de que uma coisa vira outra, né? Então automaticamente aquilo vai dando outras possibilidades. E um pouco fazer os nossos olhos brilharem, né? Algo até um pouco assim, num olhar muito, muito poético, mas eu acredito que a gente precisa ter esse interesse, né, pela vida dos filhos, no sentido de ver o que está nascendo ali, né? E não tentar colocar tanta coisa, né, no nosso dia a dia, em nós, para a gente poder ter tempo para tirar as coisas que nós temos, né, e entregar para o outro, entregar para os nossos filhos, porque aí realmente você vai estar se colocando a serviço, né? Exatamente. Então, é um desafio, porque hoje em dia tem tanta coisa para fazer, a gente se seduz com tantas coisas e precisa estar sempre performando em tantas áreas, que você fala, vai fazendo aí que eu tô aqui, que eu tô trabalhando aqui, vai fazendo que eu tô comprando aqui. E aí você não consegue se permitir pausar e pousar, como você disse. Exatamente. E a gente fica muito no tarefeiro, né? E aí a gente também mantém nessa relação com os filhos algo somente para o olhar dos deveres, né? E cadê cadê o espaço? Adorei essa palavra. Cadê o espaço do direito? O que é de direito da infância? Fica muito, né? Agora é aula disso, agora senta, come, levanta, agora tem que assistir isso, ler isso. Não, e o que é bonito... Agora é hora de brincar. Brinca, tá? Agora vocês têm que pular, gente. Agora pula. Agora é brincar. Como se fosse algo muito... E às vezes é tão doido, Elisa, que a gente transforma até em outra tarefa. Exatamente. Você cai na loucura de tipo assim, gente, eu tenho que brincar com meus filhos. Exatamente. Meu Deus, deixa eu sentar no chão. Ai, tem que tirar o sapato. E fica também automático. Fica artificial, fica superficial, né? A partir do momento... E aí tem um convite que é... um convite que muitas pessoas fazem, mas é a questão do estar na natureza, né? Porque é um caminho
mais simples, natural, né? E que a gente retorna para o chão mesmo, né? E abrir esse espaço sem estar com o celular do lado para fotografar esses instantes, mas que convites são esses? O que a gente tem trazido como paisagem para essa infância, né? O que a gente tem ofertado quanto saber, quanto linguagem, quanto convite, quanto bens custosos, né? O que a gente tem colocado na frente do quê? E os excessos, eles nublam o tempo da infância e o nosso também. E a gente tem que lembrar sempre que há um projeto de exaustão da natureza e de nós mesmos, né? Então, como que a gente volta para o simples, para o afetivo e para o duradouro? Isso tudo está dentro da nossa própria casa e dentro da gente, né? E as crianças, elas são inventoras desse caminho, né? E basta a gente estar junto. Elisa, que você fez nas escolas, sim, é para dialogar sobre isso, com pais, sim, professores e também crianças. sim, Para nos ensinar, né? O que a gente já sabe, mas que está esquecido. exatamente. Eu gosto muito. Que é o Escola Sem Excesso. Tem o Infância Sem Excesso e também tem o Escola Sem Excesso. Agora a gente está fazendo um pouco esse caminho dentro das escolas. Nós, junto com o Instituto Desacelera, a gente fez a Escola Sem Pressa. Escola Sem Pressa, Que é exatamente isso, que é olhar um pouquinho para os tempos, né, das infâncias, dentro dos espaços educacionais e dentro das escolas. E a gente, diante de tantos excessos atualmente, né, e a escola está um lugar muito... depositaram na escola coisas além do educacional, no sentido de formação também dessas crianças. Então, como é que a gente abre caminhos de aprendizagem significativa, né, e que não sejam baseados na pressa? Como ensinar lentidão num tempo em que se tem tanta pressa. Exatamente isso. Como que você faz isso, Elisa? Exatamente isso. Então, assim, abrir o espaço, né, para as perguntas, por exemplo, né? Por que a vida hoje está muito pautada nas respostas e no imediatismo e nas mensagens instantâneas? Assim, fazendo essa pergunta para você, eu me questiono porque a gente tem uma sensação de que não está produzindo, né? Exatamente. Na hora que você fica no ócio, que você se permite, né? Por exemplo, ficar na natureza, você fala, gente do céu. Ai, meu Deus, já faz meia hora que eu tô aqui olhando para essa árvore. Exatamente. Então, assim, se permitir entender que isso é super importante. A gente desaprendeu mesmo. E hoje a gente não valoriza. Parece que, não tá fazendo nada, fica o dia inteiro sem fazer nada. Não que seja o dia todo, mas, né, nesse momento está à toa. Precisa estar produzindo, precisa estar performando. A infância sem excesso, a gente tem falado bastante da importância do à toa e do a troco de nada. Porque tudo hoje em dia tem uma finalidade, uma funcionalidade e um objetivo primeiro. E tem um tanto da vida que é a vida por si só, né? Então, como é que a gente faz isso dentro das escolas no sentido de abrir esses espaços de tempo, né, de presença real, efetiva, de escuta, de conversa, de diálogo, de construção de saber, né, e não algo que já está absolutamente pronto, né, e também de desconstrução dessa vida de automatismo, de artificialidade, de superficialidade. E é tão interessante porque é uma maneira leve de desenvolver as virtudes, né? Sim. Neles, né? Sim. Como a gentileza, a generosidade, porque o a troco de nada, hoje em dia é visto como, o bobo. Exatamente. Então, a gente precisa resgatar esses valores de um Exatamente. jeito leve, poético, lúdico. Sim. Assim como são esses encontros que são proporcionados pelo Infância Sem Excesso. A gente com as famílias, a gente faz encontros sementes, né, que a gente parte um pouquinho daquilo que as pessoas, as mulheres normalmente, né, já carregam dentro, né, e acaba que uma falando para a outra, isso vai reavivando, né? Então são caminhos que a gente parte do próprio território, daquele encontro mesmo, e eu vou trazendo um pouco também daquilo que a gente já faz dentro das escolas e dentro das instituições, nessas conversas com as famílias, com os educadores, né, na rede municipal.
Então, são caminhos que brotam dali mesmo, né? E tem também um outro projeto que é a festa, né? Ellen. Que eu quero que você conta da festa sem excesso. Esse eu quero saber, porque eu nunca vi ter tanto aniversário essas crianças para irem. Desde que os filhos nasceram, até com 1 ano de idade do Francisco, já um pouco nessa valorização do que eu tenho e do que eu sou, e acreditando nessa relação com os filhos, né? A gente começou a montar as festas a partir dos objetos pessoais do Francisco e da Maria na época, e chamando um pouquinho, convidando eles a participarem e fazerem juntos, né? Então, esse ano que passou, algumas famílias começaram a me pedir, Elisa, você não monta uma festa aqui? São festas mais miudinhas, né? Mais dentro de casa, mas para partir daquilo que as crianças já têm, né? E valorizar também, colocar luz naquilo que já tem dentro de casa e não daquilo que está fora e que ainda precisa comprar para ter, para montar, para fazer, e que depois vai para o lixo, né? Então, como é que a gente realmente põe beleza naquilo que já se é, né? E as crianças aí, fazem até, esse tipo ateliê. Assim, Sim. O brigadeiro, então, o docinho. Como que se faz essa festa? Na verdade, na minha casa eu faço até o bolo e o brigadeiro, né? E até fazia tudo, o que ia oferecer de salgado também, mas tem um tanto que não dá tempo, né? E aí a minha vida fica, porque não é porque eu falo de infância sem excesso que não há excessos na minha vida, né? A questão com excesso é apenas um olhar atento, né? E é um exercício diário e a todo instante, né? A gente precisa olhar para aquilo que está excessivo na nossa vida e ir limpando e trazendo aquilo que realmente tem importância. Então, as festas, normalmente, hoje em dia, eu monto com as crianças, eu tenho 3 encontros na casa do aniversariante, eu vou construindo com a família e com ele aquilo que ele quer, a gente faz os enfeites mesmos, a gente separa tudo que já há ali, que seria bonito colocar na mesa, aí tem um olhar mais do repertório infantil, né, que eu levo junto. Tem alguns objetos pessoais meus que eu também componho essa mesa, mas é de construir junto mesmo. Aí, nesse caso, a gente encomenda doces, salgados e eu recebo pronto, mas aí os parceiros que fazem comigo, realmente, eu tenho todo esse cuidado com a questão dos plásticos, não tem bexiga, né? E como é que a gente faz essa coisa dos descartáveis, também a gente pensa junto, o que a gente tem. Eu tenho umas canecas de metal desde a primeira festa do Francisco que eu levo, então eu vou compondo para que aquilo que a gente vai produzir de lixo seja infinitamente menor, né? Nossa, que legal. E você sabe que me fez lembrar de uma experiência que eu tive agora no final do ano, porque a ceia do Natal foi lá em casa, né? E aí, né, iam mais ou menos umas 20 pessoas, né? Sim. Uns 10 casais e tal. E alguns filhos. E aí, gente, Elisa, me deu uma preguiça de ir atrás. Eu peguei, gente do céu, eu vou ter que ir atrás de tudo, de comida, E tem uma das convidadas, trabalha com decoração. Sim. Aí eu falei, você vai me ajudar? Só que me deu um clique, um negócio que eu peguei, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar todo mundo fazer a ceia comigo, porque eu não vou fazer essa ceia sozinha. Perfeito. Foi tão bom. Perfeito. Porque eu virei e falei, todo mundo, cardápio, que não sei o que eu fazia, gente, porque... Aí eu peguei, que você gosta de fazer? Aí exatamente. Uma falou, gente, a minha funcionária faz um tender. Eu peguei e você vai ser a responsável pelo tender. Vai, combina, tal. Aí a outra, a minha irmã tava, né? Minha irmã cozinha super bem, falou, eu sei uma sobremesa com damasco. Peguei... A sobremesa é sua, querida. Sem dúvida. E aí todo mundo, sabe quando chega com o prato, assim, né? Todo mundo contribuiu de alguma maneira. E no dia, como essa amiga ia decorar, eu falei, pega as folhas do jardim, vamos, né? Fizemos, claro, alguns arranjos, mas assim, poucos, e começamos a usar tudo que tinha lá em casa. Exatamente. E aí as crianças começaram a ajudar. E aí, gente, foi até engraçado, porque veio um sofá da casa dessa amiga.
Pra decorar. Eu peguei, gente. Pra fazer E parte aí da o decoração. Rodolfo, meu marido, pegou um caminhãozinho e foi buscar esse sofá em Ribeirão, que a gente mora em Sertãozinho, né? Aham. E foi junto com o Lourenço nesse caminhãozinho, colocaram esse sofá, as cadeiras, falaram, as coisas da Letícia, né? Da Letícia, das meninas que inventaram isso aqui. E ela, vamos trazer esse sofá, que super combina, e trouxe a almofada da casa dela. Virou uma brincadeira. E aí, meu sogro chegou, já pulou com as crianças na piscina, ela fazendo arranjo, sabe? Sim, sem dúvida. E aí veio minha sogra, a amiga da minha sogra, falou, eu falei, nossa, você não tem uns guardanapos pra emprestar? Tal, aí veio, você não tem um jogo americano que combina? Eu tenho um que combina com esse daqui, vai ficar. Gente, exatamente. ficou tão legal. Mas Claro é que a isso. gente fez, né? Tinha também coisas que nós fomos atrás, tal, mas assim, envolveu todo mundo de um jeito. E aí vem as receitas de família que estão esquecidas. Né? Gente. Aí foi vem os muito objetos bom. decorativos que fazem razão para cada um de nós, né? E nós Aquilo que fizemos já lá tem. em casa. Toda a comida foi feita Sem assim. dúvida. Algumas trouxeram alguns pratos, né? Uhum, Como eu comentei, mas foi feito ali. sem dúvida. Nós, assim, minhas funcionárias e a minha irmã, que é nutricionista e que adora, que estava na minha casa, falou, que a gente faz aqui. E a partir da junção. E a minha mãe, levou uma leitoa, que ela pegou, eu adoro fazer leitoa. Aí, tinha que ser uma leitoa muito grande, não cabia no forno dela. Ela pegou, vou fazer 2 menores, gente, pra colocar. Exatamente. Chegou com essas leitoas lá. E aí, virou. E aí uma tem o alegria. inesperado, né? Tem o inesperado, tem o fazer junto, tem o feito à mão, tem as importâncias, tem os carinhos, os afetos, e aí isso é festejar, né? Nossa, foi muito especial. Eu peguei, gente, que bom, a minha preguiça, olha o que é a minha preguiça. Gerou. Peguei, vamos ressignificar, porque eu falei, gente, eu não vou atrás dessa ceia inteira, meu Deus. Me deu uma preguiça interna. E depois eu fui super atrás, né? Uhum. Eu mega fui atrás de tanto que eu comecei a empolgar. Sem dúvida. Mas é porque criou sentido, né? Exatamente. É isso, Lê. E, Elisa, agora, assim, pra gente já finalizar, eu queria que você falasse, assim, quais são seus planos, onde você quer chegar, qual é a sua esperança? O meu desejo maior, na verdade, é fazer esse espalhamento, né, daquilo que tem sentido às infâncias, né, tentando trazer as importâncias, né, da vida coletiva, do bem comum. E, sem dúvida, é continuar fazendo esses caminhos de diálogo, de conversa, de estudo e de pesquisa meus, né? E trazendo isso mais para dentro da sala de aula, para as famílias, tentando que isso amplie, esse deslocamento de olhar seja algo visível para mais pessoas. Esse é o meu maior desejo. Tem algumas novidades esse ano, mas que assim que acontecerem, a gente vai contando. Você vem aqui, você pode contar, Conto, né? conto. Conte comigo e pode Sem contar dúvida. aqui sempre. Maravilhoso. Obrigada, Elisa. Agradeço imensamente. Estamos aí remando contra aquilo que não faz mais sentido, né? Tentando desinventar. É isso aí. Tá Super obrigada, amei. Obrigada a você, também amei, Lê. Obrigada, é um prazer imenso.